Uma fortuna de quase 30 bilhões de dólares. Consegue imaginar esse valor no seu bolso? Pois estima-se que a fortuna de Pablo Escobar tenha se aproximado dessa quantia. Um valor que até o colocou na lista de bilionários da Forbes. O traficante era tão influente e poderoso que ele elaborou a sua própria penitenciária. Eu sou Ivan Lima e quero convidá-lo a desbravar a história de La Catedral, o refúgio com quadras esportivas e salão de jogos que Escobar criou. Durante muitos anos, o governo da Colômbia trabalhou intensamente para acabar com o cartel de Medellín, que era comandado pelo traficante. Estima-se que até o final dos anos 80, Escobar era o fornecedor de aproximadamente 80% da cocaína distribuída mundialmente. Isso quer dizer que lá nos Estados Unidos, por exemplo, quase todos os consumidores da droga usavam o produto de Escobar. Quando um tratado entre a Colômbia e os Estados Unidos começou a ajudar na extradição de colombianos suspeitos de estarem envolvidos com tráfico de droga, Escobar percebeu que o cerco estava se fechando ao redor dele. E ser julgado nos tribunais americanos não seria nada agradável. Antes de botar em prática um plano mirabolante, o traficante usou de influência que tinha para tentar encorajar os colombianos a iniciarem uma espécie de guerra contra o governo. Tudo para que o tratado fosse cancelado. Grupos de políticos e da polícia estavam determinados a prender Escobar, não apenas pelo tráfico, mas também por toda a violência causada a partir das ordens dele. Escobar era uma das pessoas mais temidas do planeta. Ele bancou ataques terroristas, subornou e coordenou assassinatos. Eventualmente, as forças do traficante e do governo chegaram a um dilema. Nenhum dos lados abriria mão das vontades. Foi então que eles começaram uma negociação para que Escobar se rendesse e não fosse julgado nos Estados Unidos. E aqui, então, os termos. O traficante deveria parar com o terrorismo doméstico e se entregar às autoridades, que prometeram não extraditá-lo. Só que o acordo não ficou apenas nessas condições. Além do tempo de prisão cair para 5 anos, Escobar também teria permissão de cumprir a pena em uma espécie de penitenciária construída por ele mesmo, com guardas de confiança e guardada por soldados colombianos. Toda essa segurança porque ele estava sendo perseguido, não apenas pelo governo, mas também por outros grupos e cartéis. Foram 6 meses de longas conversas, todas secretas, é claro, até que as demandas foram aceitas. Muitas pessoas consideraram uma farsa essa negociação, e já outros afirmavam que o governo estava cedendo às vontades de um criminoso. Em 1991, a Colômbia inseriu uma emenda à Constituição, que desautorizava a extradição de colombianos. O então presidente César Gaviria chegou a declarar que não haveria tratamento diferenciado e que a prisão de Escobar seria conforme a lei. Bom, hoje em dia, sabemos que a verdade passou longe. O traficante escolheu um local estratégico, o topo de uma montanha, onde ele teria uma visão clara da região e poderia perceber a chegada de inimigos, tanto por terra quanto por ar. O local até mesmo possuía um heliponto, que permitia pousos estratégicos no local. A propósito, após Escobar se despedir da família, ele viajou até o local de helicóptero, com toda a pompa e circunstância que ele fazia questão. Cercas com arame farpado de mais de 3 metros de altura rodeavam a fortaleza, que contava com os guardas armados. Foi lá dentro do complexo, agora já seguro, que ele finalmente assinou o acordo de rendição. Se você olhasse de longe e visse as cercas com as torres de vigia e o formato da estrutura, talvez você não estranhasse nem um pouco e pensasse que se tratava de uma prisão mais sofisticada, digamos assim. Só que as aparências enganam, como diz o ditado. Não é estranho encontrarmos academias em prisões de filmes, onde os detentos faziam exercícios e treinavam.
Algumas possuem ainda quadras de esporte, seja para basquete ou futebol. E a prisão de Escobar não tinha apenas acesso a esses privilégios. O complexo tinha uma banheira de hidromassagem, sauna e até uma piscina com cascata. Prestem atenção nas fotos e me digam se não é de cair o queixo. A história diz ainda que o local dava uma visão direta para a casa da família dele. A prisão teria até mesmo um telescópio para que ele pudesse vigiá-los. Escobar também mandou construir algumas instalações esportivas ao ar livre, dentre elas um campo de futebol. O traficante chegou a convidar uma equipe colombiana para jogar na quadra dele. Por tudo o que eu contei, e pelo que eu ainda vou contar, a dúvida de todos era: La Catedral era uma prisão ou um palácio? Inclusive, o complexo chegou a ser chamado de Hotel Escobar e Clube Medellín, como uma referência ao nome do cartel que o traficante comandava. O espaço ainda tinha várias cozinhas, sendo uma delas aos moldes e do tamanho de uma cozinha industrial. Uma sala para jogos, com sinuca, bares com grandes televisões e até mesmo uma discoteca. Nesse último cômodo, Escobar costumava chamar convidados para festas ou realizar cerimônias de casamento quando estava detido. Existem relatos de que Escobar comia bem por lá. Refeições com bebidas caras, comidas difíceis de achar e pratos estrangeiros, dignos de realeza. Uma grande quantidade de quartos, todos com camas king size e equipamentos eletrônicos de ponta, também estavam por lá. Sem contar que ele recebia visitas de modelos para festejarem com ele. É dito que, em uma das cozinhas, ele havia pendurado o próprio cartaz de procurado na parede. O sistema de alarme também era de ponta, mais para impedir que alguém entrasse do que para evitar que Escobar saísse. A verdade é que ele estava em uma situação tão boa que não fazia sentido ele fugir. Protegido e repleto de privilégios, ele continuou comandando os esquemas de tráfico de dentro de La Catedral. Semanalmente, um caminhão com as necessidades, entre muitas aspas, do traficante chegava ao complexo. Guardas, comidas, bebidas e convidadas se enquadravam nesse quesito. Os familiares eram permitidos por lá vários dias da semana, assim como os jogadores de futebol que ele chamava. Todos esses detalhes foram ignorados pelo governo. Primeiro, para evitar o vexame nacional, e, em segundo, para manter o prestígio das autoridades. Até mesmo criminosos procurados, que não deveriam ser autorizados, entravam lá para se encontrar com Escobar. A situação desandou quando ele encomendou a morte de líderes de cartéis e das famílias deles, devido a disputas financeiras. O governo colombiano tomou a decisão de acabar com a festa. O ano era 1992 e ele havia cumprido apenas 13 meses da sentença. O exército do país foi enviado para o complexo para mudar a situação do traficante. Só que, quando o Exército Nacional da Colômbia chegou lá, Escobar já havia ido embora. Agora fugitivo, o traficante foi perseguido tanto pelas autoridades colombianas quanto por 600 homens treinados pela Força Delta dos Estados Unidos. E na cabeça dele, uma recompensa de 6 milhões de dólares. Antes de falar do que aconteceu a seguir, você precisa entender que essa fuga de Escobar representou uma afronta muito maior do que parece. Desde pequeno, Pablo tinha envolvimento com o crime. Começou com pequenos roubos, depois evoluiu para roubos de carro, até que ele começou a se envolver com o contrabando de cigarros. Junto com outros traficantes, ele formou o cartel de Medellín que falamos por aqui. Naquele momento, o tráfico de cocaína na Colômbia já tinha tomado novas proporções. Na década de 80, cerca de 15 toneladas da droga eram mandadas para os Estados Unidos, dia após dia. Um negócio próspero, digamos assim, mas que era condenado de maneira feroz pelas autoridades e o governo.
A organização dele recebia mais de 400 milhões de dólares por semana. Para você ter uma noção, o traficante possuía toda uma frota e logística para conseguir burlar as fronteiras e entregar a mercadoria. Estima-se que ele tinha 6 helicópteros, um jatinho particular, 15 aviões e até mesmo 2 submarinos, como o irmão dele, Roberto, certa vez afirmou. Em determinado momento, os colombianos chegaram a considerar o traficante como uma espécie de herói, que defendia tanto os pobres quanto as pessoas idosas. Lembra que ele recebia jogadores de futebol na prisão? Bom, Escobar chegou a investir em programas de futebol no país. Mas isso não invalida toda a violência que também mencionamos. Existem relatos de que ele dava bônus para quem conseguisse matar policiais. Você consegue imaginar toda essa situação e o sentimento de impunidade que rondava por lá? Escobar passou 1 ano e meio fugindo das autoridades depois da fuga de La Catedral. 1 ano e meio pulando de esconderijo em esconderijo até que ele foi encontrado pelas unidades especiais colombianas. O traficante estava em um bairro da cidade de Medellín, quando as autoridades cercaram o local. Teve início um tiroteio que acabou causando a morte de Escobar enquanto ele tentava fugir. Especula-se que o tiro fatal possa ter sido encomendado como uma possível execução ou até mesmo que ele cometeu suicídio. La Catedral ficou abandonada por anos. Em 2007, o complexo foi emprestado para um grupo de monges beneditinos, que também usaram o local para abrigar pessoas pobres e idosas. Você conhecia essa história? Me conte o que achou nos comentários. Deixe o seu like e assine o canal. Um grande abraço. Tchau.